Sim. Se você opera com uma mão de 2 contratos e você fala assim, eu quero fazer de 4,5 pontos a 6 pontos, o que você tem que fazer? Eu opero com 2 contratos, então 4,5 a 6 pontos, é algo em torno ali de 90 a 120 reais. Aonde você fez parcial, onde você deixou de fazer parcial, pouco importa. Você tem que fazer aquele financeiro ali. E aí você abstrai um pouco a quantidade de pontos que você fez e olha quanto de financeiro que de fato você colocou para fazer. Beleza, valeu. Beleza? É mais por isso aí. Agora, gerenciamento de risco é um só. A Entendi. matemática é uma só. O estilo operacional vai variar e obviamente, para cada estratégia que você for fazer, umas vão ser para fazer parcial, outras não vão ser. Tá, Nem todo trade é para fazer parcial. maravilha. Tranquilidade? Valeu. Pessoal, então, acho que já deu tempo para todo mundo que está disposto a entrar, já tem 14 pessoas. O pessoal que não tiver aí já está gravando, então quem for ver mais tarde, mais uma vez a gente está aí para tirar dúvidas depois. Amanhã vai ter uma aula de tirar dúvidas, acho que o Romeu vai fazer hoje, né, uma aula para tirar dúvidas Isso. de vocês à tarde, então ótimo. Falar um pouco sobre os diretos. Eu até mandei aquele vídeo lá do Massato conversando com o Clebão, acho que o Massato é uma pessoa que tem mais do que respaldo para falar sobre diretos, afinal de contas o cara já operou para institucionais gigantes, inclusive para o Banco Central, já operou para a Ginars, então de boleta grande o cara entende. Né? Então já deve ter feito muito direto na vida dele, já deve ter passado por isso muitas vezes. Então aquele vídeo ali ele é bem interessante, até a entrevista inteira, se vocês divulgarem no grupo lá no YouTube, Massato e Clebão, a entrevista dele inteira é bem legal, acho que vale a pena dar uma conferida depois, quem tiver curiosidade. Pessoal, falando das estratégias que a gente tem para falar hoje, nós vamos falar de estratégias baseadas no ajuste, tanto estratégias que a gente vai usar o ajuste do dia anterior, quanto estratégias que a gente vai utilizar a partir do ajuste do dia, o ajuste diário que vai ser formado ali no dia que a gente está operando. Então, a gente está falando de janelas operacionais diferentes. Por quê? De 9 às 10 da manhã, o que a gente chama de fluxo cambial, você vai utilizar como referência o ajuste do dia anterior. E as outras estratégias, a gente está falando de estratégias que vão ser trades para serem feitos depois das 4 horas, que é onde é formado o ajuste do dia que a gente está operando. Então, vou até compartilhar a tela com vocês, porque eu tenho uma apresentaçãozinha assim, não preocupe que eu vou mandar esse PowerPoint no grupo, não tem nada de muito elaborado nele, mas é só para facilitar a compreensão do que eu estou falando e por aí vai, então não se preocupe de ficar escrevendo o que tem no PowerPoint, porque vai ser encaminhado para vocês esse PowerPoint. Então deixa eu começar compartilhando a tela. Tá aí, estratégias baseadas no ajuste. A janela em que é formado o ajuste é uma janela de 10 minutos, de 3h50 às 4 horas. Então é diferente do que é feito com a Petax, porque a Petax sobe-se uma janela dentro daquelas janelinhas ali de 10 às 10h10, 11 às 11h10, meio-dia, meio-dia 10, 1 a 1h10. A qualquer momento o Banco Central sobe uma janela de 2 minutos, no caso do ajuste não. No caso do ajuste, 3h50, 001 já começou a cotar, 4 horas 001 já saiu o ajuste. Então é um volume, é uma média ponderada pelo volume dentro desses 10 minutos. Então, de todos os negócios realizados dentro desses 10 minutos, o patamar de preço em que mais for feito o negócio, com maior quantidade de lotes, esse vai ser o ajuste do dia. E o que é o ajuste, pessoal? E por que ele é tão importante assim para a gente basear as nossas operações? O ajuste ele é inerente a contratos futuros. Então, o índice futuro tem ajuste, dólar futuro tem ajuste, TI futuro tem ajuste, todos os contratos futuros têm ajuste. Ele é uma forma de fazer uma compensação financeira. Por que eles fazem isso, pessoal? Porque é diferente do que do mercado à vista, digamos assim, você está comprado em Petrobras, você comprou Petrobras a R$ 27, e o mercado fechou hoje a R$ 29 e você não zerou sua posição. Então você vai dormir posicionado em Petrobras comprado a R$ 27. Se amanhã abrir a 34 ou se abrir a 12, você continua comprado a 27. Então esse é o ponto que a gente precisa de compreender com relação ao ajuste. Ele é inerente a contratos futuros. O mercado à vista não tem ajuste. Então ele é uma forma de compensação financeira. Para ficar mais fácil
e visual para vocês. Deixa eu abrir aqui de novo essa janelinha e compartilhar aqui. Isso aqui que eu queria. Então vamos supor, imagina ontem, tá? Vamos usar o mercado de ontem como referência. Imagina que ontem eu comprei no 37,40 e dormi posicionado. Se eu comprei a 37,40, provavelmente alguém vendeu a 37,40, né? Senão não teria tido negócio. Então digamos que eu dormi posicionado no 37,40 e alguém dormiu vendido no 37,40. Os dois dormiram com essa posição aqui. E o ajuste foi a 73, correto? Então o ajuste foi lá em cima. Financeiramente o que acontece é que eu vou ganhar na minha conta, vai ser creditado 33 pontos na minha conta, 33 pontos vezes a quantidade de contratos que eu fiz. E essa pessoa que dormiu vendida, o 37,40, vai ser debitada em 33 pontos. Essa é a dinâmica do ajuste. E aí por que o nome é bem sugestivo, né? Ajuste? O que vai acontecer? Na hora que abrir o mercado hoje, independente de onde fechou ontem, independente de onde abrir hoje, eu vou acordar comprado a 73 e o cara que está lá, que dormiu vendido, ele vai acordar vendido a 73. Então imagine a massa de dinheiro, a massa de contratos, a massa de negócio, de financeiro mesmo, que está posicionado nessa faixa. É muita coisa, né? Se a gente lidar com dinheiro. Faz sentido para vocês? Então, muitas posições vão estar ali nesse 73. Correto? Alguma dúvida com relação a isso? Ou alguém não consegue compreender essa dinâmica de formação do ajuste? Alô, alguém? Tudo certo? Compreendo. Eu queria até Você pode me ajudar a esclarecer também? Uma vez aconteceu isso comigo, cara, ano passado, e eu não sei se porque eu estava negativo, aí eu acabei dormindo posicionado, eu tomei uma multa da CVM, eu não sei de quem que foi, absurda por isso. Cara, provavelmente a sua corretora te multou porque você não tinha saldo para pagar o ajuste que você tinha. Você e antigamente eles não zeravam, né, como zeram hoje, né? Porque você tem que ter, se você, nesse caso aqui, é claro que esse caso aqui é um caso esdrúxulo, que é muito ponto. Mas ainda assim, não é impossível isso acontecer. Uhum. Agora, para você dormir posicionado, você tem que ter esse dinheiro do ajuste em caixa. Porque a corretora não quer, ela não vai pagar o prejuízo para você, entendeu? Então, você não ter esse dinheiro vai te acarretar problemas. E provavelmente você tomou essa multa da sua corretora. Não acredito que tenha sido da CVM, não. Ah, tá. Mas ainda assim. Oi? Do mesmo jeito que se, por exemplo, teria que ter o saldo para operar, mesmo que não fosse o ajuste, vamos supor se ele está aqui no 3773, antes do fechamento. Eu teria que ter um saldo para a corretora, né, para operar até esse valor. Sim. Tá. Exato. Mas para você dormir posicionado, você tem que ter o dinheiro muito acima. Exato. Tá. Não porque para operar um contrato, os corretores falam assim, com R$100 você pode operar um contrato de day trade, porque eles te alavancam 25 a 40 vezes. Agora, para dormir, você acha que por mini contrato você tem que ter um 3.000 e pouco, mais ou menos, 3.200, R$300 em conta. Mais o prejuízo que você vai tomar dado o ajuste que você tem. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, pessoal, já fica uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira provocação assim, para vocês já começarem a ter uma malícia. O seguinte, imagina um cara que está posicionado com 5.000 contratos comprados aqui no 37,40. Pensa bem, o que ele pode fazer às vezes com 500 contratos, que não é uma quantia pequena, mas em função da posição dele é uma quantia bem menor. Durante a formação do ajuste, o cara usar 500 contratos para empurrar uns 5, 6 pontos para cima, calcula aí quanto que ele vai estar fazendo a mais aí. Entendeu? Então, o que vocês têm que entender é que todo dia, durante essa janela de formação do ajuste, vai ter gente interessada em empurrar o ajuste para cima e vai ter gente interessada em empurrar o ajuste para baixo, em função das posições que eles têm. Porque o cara consegue calcular, velho, se eu usar aqui alguns contratos aqui para jogar uns 5, 6 pontos para cima,
pode valer a pena dada a posição que eu tenho, que eu vou fazer de caixa. Ou do contrário, no dia que o mercado está caindo, o cara pensa assim, pô, eu posso usar alguns contratos aqui para empurrar o preço para baixo, forçar o preço mais para baixo ainda, porque dada a posição que eu montei hoje, eu estou bem posicionado, pode valer a pena. Então isso você já tem que ter em mente que o mercado não tem muito amiguinho não, tá? Os caras estão olhando para o financeiro deles. Então esse é o primeiro ponto. O ajuste é formado dessa forma e a dinâmica é essa. Como a gente está negociando um contrato futuro e a gente está lidando com derivativo, o próprio nome já indica isso, que é um ativo que deriva de outro ativo. O outro ativo que a gente deriva é a paridade real-dólar, certo? Só que ele deriva do real-dólar à vista. Então, se ele deriva do real-dólar à vista, ele quer dizer que é o dólar à vista mais um juros. E a gente está negociando um contrato que tem vencimento. Esse contrato vence todo último dia útil do mês. Então, faz sentido para vocês que esses juros aqui vá caindo ao longo do mês. No primeiro dia do mês, se é um contrato que vai vencer no último dia do mês, tem um juros grande embutido naquela diferença. À medida que a gente vai caminhando para o final do mês, esses juros vai encolhendo e ele tende a zero. Então, no último dia do mês no penúltimo dia útil do mês de julho, a gente já está praticamente negociando dólar à vista via contratos futuros, porque um contrato vai vencer amanhã. Correto? Então, esses juros aqui, a gente comumente chama ele de casado, mas o casado nada mais é do que o preço de abertura de um ativo que chama FRP0, que é Forward Points. E aí o FRP0 tem FRP0, tem FRP1, em função do vencimento. O zero quer dizer que a gente está negociando o FRP do próximo vencimento, mas tem o do outro vencimento, tem o do outro vencimento, tem o do outro vencimento, por aí vai. Mas a gente está negociando esse aqui. Isso aqui é um ativo. Existem players que podem entrar ou sair do mercado de dólar através dessa diferença aqui. Ele, em vez de comprar ou vender o dólar, ele compra a distância entre o dólar à vista e o futuro. Então, é um mercado muito mais líquido, às vezes. O cara acha mais liquidez aqui para entrar ou sair de uma posição do que no mercado de dólar futuro. Eu não vou entrar nisso, porque isso é uma questão muito técnica, mas na internet eu acho que tem material para pesquisar. Salvo engano, eu até tenho um PDF falando sobre isso. Posso até ver se eu encontro aqui e enviar para vocês. Mas o que vale para a gente é o seguinte: abrir o mercado, você já vê o preço em que abriu o FRP0, porque ele vai dar para a gente a diferença do dólar à vista para o futuro. Isso aqui vai fazer mais sentido para as PETACs, porque se tratando do ajuste, a gente vai lidar com o casado do dia anterior. Inclusive, tem um link, não sei se o pessoal já mandou para você, se não mandou, eu vou mandar de novo, que todo dia da manhã vocês podem consultar, que é o site da B3, onde mostra o cupom limpo. O que é o cupom limpo? É o ajuste menos o casado. Então, a ideia da gente olhar para o cupom limpo é saber que, beleza, a gente está negociando dólar futuro, tem um ajuste aqui. Se a gente tirar o casado, o que a gente está fazendo é olhando onde estaria o ajuste caso houvesse ajuste no mercado à vista. Então, é onde estaria o ajuste no dólar à vista. Em qual faixa de preço estaria o ajuste no dólar à vista. Então, sempre que tem um ajuste, sempre que sai o ajuste, a gente tem o ajuste num patamar de preço e a gente tem o cupom limpo logo embaixo. E, obviamente, a distância entre o cupom limpo e o casado, dado que os juros vão variar, vai variando ao longo do contrato. No começo do contrato vai estar 8, 7, por aí vai, dependendo de como é que começa esses juros. No final do contrato, como vocês podem ver agora, já está 1,5, menos de 2. Então já começa a perder um pouco até do interesse, porque já está praticamente um dentro do outro. Então essa faixa de preço vai diminuindo. Ela costuma ser mais impactante para a gente até uns 2, 3 pontos de diferença, começa a ser relevante. Menos do que 2 já começa a ficar muito, entendeu? Já fica difícil de você tomar alguma decisão em função disso. Então esses são alguns conceitos que a gente tem que internalizar desde já. Primeiro, que a gente está negociando um contrato futuro. Esse contrato futuro tem ajuste e
a gente consegue projetar onde estaria essa faixa de preço no à vista para achar o cupom limpo, e o cupom limpo sempre vai ser um ponto de suporte caso o preço esteja vindo de cima para baixo, e vai ser um ponto de resistência caso o preço esteja vindo de baixo para cima. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Não, até agora tá tranquilo. Ô, Rafael, Tranquilo aqui. Diga. é o seguinte, cara, eu queria que você me explicasse melhor o cupom que eu sei aonde olhar o cupom limpo e... Tem um site da B3, eu vou te mandar o link. Então, todo dia aparece lá, cupom limpo, 2 pontos, aquele preço ali. É só esse cálculo, porque é um cálculo básico. Vai ser assim, 3773 menos 2, 3773 menos 3, 3773 menos 4. É sempre uma conta bem básica, assim, mas de todo jeito a bolsa te dá esse valor todo dia. Então, na sua preparação, durante a manhã ali, na hora que você vai marcar os pontos, você já clica naquele link ali e já vai cair no site da B3 o valor certinho. Então, não tem nem que quebrar a cabeça. Cupom limpo hoje ele foi resistência, né? Exatamente. Se você olhar a máxima do dia, é o 3771. Então, é um trade que a gente vai falar aí sobre ele. Normalmente, Rafa, no começo do mês, o cupom limpo fica mais distante do ajuste, pelo casado tá Mais inteiro, amplo. vamos falar assim, isso. Exato. À medida que ela vai se diminuindo, ela vai se tornando uma resistência, um suporte mais forte, você acredita ou não? Não, vai ficando mais irrelevante porque é a faixa de preço do ajuste. Então, menos que 2, a diferença é muito pouca ali, entendeu? Uhum. Entendeu? Porque são 2 pontos, né? Tanto os institucionais que operam no à vista ou no futuro, são 2 pontos importantes, né? Mas se você está negociando no futuro, cara, beleza. Porque a gente olha, o cupom limpo ele serve como suporte ou resistência, porque quem está querendo comprar pode achar que está barato no cupom limpo, e quem está querendo vender pode achar um preço interessante para abrir uma venda, mas sempre no futuro. Então é só que essa faixa de preço aqui vai ser mais dura do que a faixa de preço do ajuste individualmente ou do cupom limpo, caso esteja aí 5 pontos diferentes. Então, assim, é mais fácil do preço romper o ajuste aqui, vindo de baixo para cima, quando está uma diferença aqui de 5 pontos. Então, é mais fácil ele romper aqui, parar aqui no meio do caminho e voltar a subir, ou vir até aqui no cupom limpo e voltar a subir, do que se essa diferença for 1 ponto. Aí na hora que ele chegar aqui vai ser mais difícil dele romper, entendeu? É só isso. Mas não é mais forte ou menos forte. É só a região que vai ser... até porque as oscilações começam a diminuir bastante. É só você pensar assim, se chegar no dia 1º de agosto, eu virar para você e falar assim, cara, onde você acha que vai terminar o dólar no final de agosto? Você pode me falar um número, mas a chance de você estar errado é muito grande. Agora, se eu chegar para você no dia 29 de agosto e perguntar onde que vai estar no último dia útil de agosto, você pode até errar, mas a sua margem de erro vai ser bem menor. Então, até a precificação por parte dos players que estão montando as posições vai diminuindo. Então, a margem de erro deles vai diminuindo, as oscilações também vão diminuindo. As incertezas em relação àquele contrato também vão diminuindo. Beleza? Ô, Rafa, Confirma para mim aí se está correto. O FRP0 deu 1,8. Isso. Ontem, né? Uhum. Então, no limite do 2 aí, inclusive, foi quando o cupom limpo serviu de resistência, certo? Certo. Então, hoje ele serviu como uma boa resistência. E a gente vai tratar disso agora. Posso avançar? Por mim, pode. Deixa eu ver aqui. Eu parei de compartilhar minha tela, né, pelo visto. Deixa eu voltar a compartilhar a tela com vocês. Então, a apresentação está aqui. Então, tá aí o cupom limpo. Ele é o ajuste menos casado. Beleza. Eu vou passar o site da B3. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou passar para vocês é o seguinte. O primeiro trade, a primeira coisa que a gente vai tratar, a primeira situação que a gente vai tratar é mais uma forma de se posicionar, até corroborando as operações, a forma de operar do Pedro, até corroborando a leitura do Bruno a respeito do leilão. É mais uma forma de se posicionar do que uma estratégia propriamente dita. Que é o seguinte, imagina que o ajuste está aqui. Obviamente, se o ajuste está nesse preço, o cupom limpo está um pouquinho abaixo aqui. Vamos considerar um cupom limpo de 4 pontos. O casado é igual a 4.
Então, a diferença entre um e outro está 4. Para facilitar cálculo, para ficar visual. Imagina que o preço está aqui, 37,50. Obviamente, o cupom limpo vai estar aqui no 46. Beleza? Essa é a situação. Antes de abrir o mercado. Então, falando de forma de se posicionar. Se o mercado abrir em qualquer lugar aqui, no range de até 0,5% acima do ajuste anterior, em qualquer lugar dentro dessa faixa aqui, eu vou dar prioridade para oportunidades de compra. Beleza? E se o mercado abrir até 0,5% de baixa em relação ao ajuste anterior, eu vou dar prioridade para oportunidades de venda. Beleza? E aqui não é vou comprar o ajuste ou vender o ajuste, não. Pode abrir aqui. Deixa eu até fazer o cálculo aqui para ficar mais fácil. Quer ver? Então, vamos pensar assim, 3,750 vezes 1,005. Se ele abrir até o 69, até o 68 aqui, eu vou dar prioridade para oportunidade de compra. E se ele 3,750 vezes 0,99. E se ele abrir até o 31 aqui embaixo, eu vou dar prioridade para oportunidades de venda. Então pode abrir aqui no 63. Então pode aí soca aqui até o 60, eu vejo uma absorção no 60, eu compro. Abriu no 61, vender até o 59, parou no 59, entrou comprador, eu compro. Então eu vou dar prioridade para oportunidades de compra dentro desse range aqui. Então prioridade é ler no fluxo ou achando algum ponto que eu entendo que pode ser um suporte, por aí vai. Ou vendo uma montagem de posição de player, eu vou dar prioridade para oportunidade de compra. Independente, pessoal, da leitura que vocês fizeram previamente. Pode ser um mercado que graficamente você analisou, é tendência de baixa, 60 minutos, tendência de baixa, 15 minutos, tendência de baixa, 4 minutos, tendência de baixa. Abriu o mercado acima do ajuste anterior, para mim é tendência primária de alta. Porque a gente está operando day trade. As operações que a gente está fazendo, independente do mercado estar assim, ó, o que a gente está fazendo às vezes é isso aqui, ó, no dia inteiro. A gente está pegando esse pedacinho aqui, ó, não vão prejudicar nada na tendência. Mas o que o mercado está mostrando para mim é o seguinte: dado todas as pessoas que negociaram o leilão de abertura, todas as pessoas que estão entrando aqui no mercado agora, porque todos os caras que entraram no leilão eles sabem onde está o ajuste, tem mais pessoas pressionando para compra do que para venda. Tem mais gente disposta a comprar do que para vender. Por isso o preço está nesses ranges aqui acima do ajuste. Então, eu vou dar prioridade para operar a favor da tendência primária enquanto ele estiver acima do ajuste. Então, qualquer ponto que ele encontrar um suporte, formar um suporte pelo volume price, calar o fluxo vendedor e por aí vai, eu vou dar prioridade para oportunidades de compra. Não é abrir aqui e compra. Não é assim. Mas é analisar os preços, encontrar uma região que te permite uma compra e executar a compra. Para baixo, a mesma coisa. Abriu 0,5% abaixo do ajuste anterior e de preferência abaixo do cupom limpo, que quando abre nesse limbo aqui, fica muito difícil tomar uma decisão baseada nessas estratégias. Eu nem gosto de operar aqui nesse meio do caminho, eu prefiro esperar o mercado decidir o que ele vai fazer, mas abriu até 0,5% para baixo, qualquer patamar aqui que o mercado encontrar uma resistência ou achar um ponto importante, ou calar o fluxo vendedor e por aí vai, achar uma região de absorção, eu vou dar prioridade para oportunidades de venda. Isso aqui, pessoal, vai te tirar de várias enrascadas ao longo do contrato, ao longo da sua vida. Vai evitar vários stops, vai fazer com que você compreenda que a tendência primária do mercado que você está operando é de alta ou é de baixa. Quer dizer que é proibido vender aqui? Não. Só quer dizer que se você entrar numa venda aqui, saiba que você está contra a tendência primária do dia. Se você entrar numa compra aqui, saiba que você está contra a tendência. Então, são trades curtos caso você está contra a tendência. E não ficar tentando alongar operações contra a tendência nesses patamares. Não é que não é possível você alongar, é que a probabilidade de você estar errado ou o mercado te dá ali 2 pontos, você acha que vai mais, ele voltar na sua cara, é grande. E isso, cara, eu aprendi a duras penas. Para mim, a primeira hora do dia era uma hora muito ruim, eu perdia muito dinheiro nesse primeiro horário, e eu comecei a estudar várias operações minhas nesses horários, e eu começava a ver que várias vezes eu entrava, o mercado ia a favor e voltava na minha cara. Eu comecei a ver que estatisticamente, todas as vezes que eu entrava na compra, nessas faixas aqui, dava mal,
e todas as vezes que eu entrava vendido nessas faixas aqui, dava mal. E às vezes eram os trades que iam para frente e voltavam na minha cara, porque eu estou contra a tendência primária. Ou seja, todo mundo sabe onde os caras que dominam posicionados estão. Então, se o fluxo no leilão já mostrou compra, cara, é mais provável que você alongue trades na compra acima do ajuste e mais provável que você alongue trades para baixo, caso o mercado esteja abaixo do ajuste. Então, esse é o primeiro ponto, uma forma de se posicionar. Não é um setup, não é uma estratégia bem definida, mas é uma forma de você priorizar alguns tipos de operação. Tranquilo? O que mais se aproxima para mim de um setup, até uma aula que tem no YouTube, que eu vou até mandar o link também para quem nunca viu, e para quem já viu é importante rever, porque pode fazer mais sentido agora, é o seguinte: o mercado abre dentro desse range de 0,5% acima do ajuste, ele pode até perder o ajuste, mas ele não perde o cupom limpo e ganha o ajuste novamente. Aqui eu faço uma compra e uma compra para carregar. Às vezes ele até perde o ajuste aqui, mas naquele falso rompimento, dá uma rejeição rápida aqui. E aí tem só rejeição rápida, não é perdeu e ficou cozinhando, trabalhando aqui embaixo, não, porque a probabilidade maior é do mercado reverter a tendência primária de alta para a tendência primária de baixo. Então, assim, muitas vezes aqui, vamos supor, o ajuste é 46. Ele vem aqui no 44 e já dá aquela rejeição rápida aqui, já volta para dentro desse range aqui. Se ele vier e romper o ajuste, eu vou comprar rompendo o ajuste. Tranquilo? E se acontecer o caso contrário, o mercado tem um ajuste aqui, tem o cupom limpo aqui. Que isso? Que desenho bonito, hein? O mercado abre preferencialmente aqui abaixo do ajuste. Pode ser que ele venha testar o cupom limpo e caia, então o cupom limpo vai ser um bom ponto de venda. Pode ser que ele rompa o cupom limpo, venha testar o ajuste, bata a cabeça no ajuste, e aí eu faria uma venda aqui perdendo o cupom limpo. E mais uma vez, aqui pode até fazer um falso rompimento, mas desde que seja uma rejeição aqui, porque pode ser o 50, ele vai e rompe aqui até o 52 e volta. Desde que não seja uma reversão mesmo, que a reversão ele vai fazer o reteste aqui e voltar a subir. Então, de qualquer jeito, caso ele rompa o cupom limpo, eu vou esperar ele vir, voltar e vender na volta. E não vender no ajuste só porque é o ajuste, então eu vou vender. Beleza? Com relação a esses dois trades aqui, a aula que tem lá no YouTube mostra tanto a operação usando essa estratégia na compra quanto na venda. Então eu nem preocupo muito em perder muito tempo aqui, porque só essa aula tem mais de 1h30 mostrando detalhadamente os procedimentos. O importante aqui é vocês entenderem o conceito. Que muitas vezes o mercado vai perder aqui a região do ajuste, mas vai encontrar suporte no cupom limpo, e aí todos os caras que forçaram na venda aqui vão ficar enrolados. E na hora que estourar o ajuste para cima, esses caras vão estar extremamente mal posicionados e vai acabar, só o stop deles já vai te dar pelo menos uma parcial. Quanto aqui, os caras que forçarem para cima, não conseguirem romper o cupom limpo, vão ficar mal posicionados, ou ainda que eles rompam, mas não consigam romper o ajuste, também na hora que perder o cupom limpo eles vão ficar mal posicionados. Hoje, por curiosidade, deu o trade com o cupom limpo servindo como resistência. Então, até para efeitos assim de dar mais segurança do que simplesmente chegar lá e vender no cupom limpo, que eu também não faria, tipo, eu não fiz a venda no 71, eu prefiro até que ele passe um pouquinho para me dar mais uma tranquilidade de fazer essa venda na volta, mas nesse caso, igual o de hoje, para mim a venda mais técnica seria perdendo 67,5, que foi a abertura. Então, foi lá, testou o cupom limpo, não conseguiu romper, então aí eu fico de olho em outro patamar, que é o patamar de abertura. Por quê? Todo mundo que entrou no leilão comprado está posicionado na abertura. E, obviamente, na hora que perder o preço de abertura, esses caras que viram o mercado não ter força para ir em direção ao ajuste vão ficar mal posicionados. Então, venda mais técnica para mim seria perdendo 67,5, onde eu vendi. Tranquilo com relação a isso, galera? Tranquilo. E isso é uma forma. Beleza? Se alguém puder silenciar aí, galera, tem que silenciar todo mundo. Na hora que me tiraram, tinha alguém com alguma dúvida aí? Quem quiser voltar aí para falar o que era. Era eu, Rafa, tá me ouvindo? Tô, para falar. Não, era só, eu não sei se talvez você iria falar agora, era sobre teus alvos, é uma frequência, como é tiro curto, como cara, funciona? Essas compras ou venda perdendo ou ganhando ajuste é trade para carregar, uma frequência, duas frequências, até onde o fluxo levar. Tem muito legal. alvo não, entendeu? E assim,
Se tratando de stop, se o cupom limpo tiver próximo de 3 pontos, 4 pontos, beleza, dá para colocar o stop atrás do cupom limpo. Se não, é atrás de algum ponto dado ali pelo volume price, porque também não dá para ficar com casado longo, não dá para ficar aceitando tomar 6 pontos, 7 pontos na cara no primeiro trade do dia, você já vai foder seu dia todo. Então, achar um stop técnico ali e tentar carregar o trade até onde o fluxo for. Nesse primeiro horário, galera, todas as percepções que a gente tem ali de gráfico, etc., elas ficam para depois, tá? Esse primeiro horário os caras estão montando posição, desmontando posição e fluxo. A importância é muito mais no fluxo do que qualquer outra coisa que não seja o fluxo, tá? Então, se ela der aquela rompida forte, o cupom limpo, ajuste, aí depois ela vem naquela volta, dá aquele toque no ajuste para reverter uma tendência, você faz ela ou não? Não, né? Só uma vez. Eu achei um lado ali, eu vou com os caras. Se voltar e picar para baixo, a probabilidade de vir e perder também é grande. Então, não fico sambando ali também não. Tá. Até porque, pessoal, isso também vai do seguinte: quantas operações vocês querem fazer no dia? Isso tem que estar bem claro na hora de montar o plano operacional de vocês, quantos trades vocês pretendem fazer no dia. E quantos trades pretendem fazer no dia implica em você definir também quantos trades por janela operacional você vai fazer. Entendeu? Então, assim, na primeira hora, eu também não vou ficar falando, eu me dou 5 trades no dia. Eu não vou gastar 3 fichas na primeira hora do dia. Eu vou gastar 1, 2 no máximo. Se der bom, ótimo, bate meta. Se não der, eu ainda tenho outras fichas para gastar ali durante a Petax ou durante a formação do ajuste no final do dia. Então, não dá para ficar também saindo igual um maluco na primeira hora, porque, para mim, é a hora que você tem mais dificuldade de compreender, assim, aonde as coisas estão menos claras possíveis para o mercado. Não tem muita zona de acúmulo ainda, não tem muita gente posicionada ainda. A única referência de tendência que você tem é em relação ao ajuste do dia anterior. Então, se a gente está aqui para tomada de decisão, para tomar decisão em cima do mercado, a gente parte do pressuposto que quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser a nossa tomada de decisão. E na primeira hora do dia, nos primeiros minutos, com 10, 15, 20 minutos de mercado, é a hora que a gente menos tem menos informação possível para se posicionar ali. É claro que é uma hora que o principal está na psicologia de cada um, está dentro da cabeça de cada um, que é a ansiedade de querer clicar, de ver movimentos rápidos ali, querer entrar de qualquer jeito, fazer dinheiro logo, porque a gente fica com aquela memória na cabeça, né? É muito bom quando bate meta cedo, bate meta no primeiro trade. Mas isso não é uma realidade que você deva alimentar para ser um estilo de vida, bater meta 10 horas, porque muitas vezes vai dar errado. E se der errado, se enrolar também 9 e 10 da manhã, 9 e 15 da manhã, meu amigo, você vai passar o dia inteiro se matando para limpar a cagada. Então, não é hora de se enrolar também não. Você foi, não foi, esquece, espera o movimento, espera algumas coisas acontecerem. Então, essas duas primeiras, se abrir muito longe do ajuste, mas dentro daquele range de 0,5%, dar prioridade para oportunidades de compra, e outra, se abrir muito para baixo do ajuste, dar prioridade para oportunidade de venda. Se ele abrir próximo à região do ajuste, ele testar o cupom limpo, não perder e romper o ajuste, você compra. Se ele abrir abaixo do cupom limpo, testar o cupom limpo ou testar o ajuste na volta, parte para venda. Então, isso seriam as formas de se posicionar para mim na primeira hora do dia, sempre pensando e sempre conciliando também com outras técnicas que vocês já aprenderam, tanto nas aulas do Bruno quanto nas aulas do Pedro. Então, essas são as duas formas de atuar nessa primeira janela operacional aí. Mais alguma dúvida, galera? Posso avançar? Rafa, você falou que até 0,5%, né? Você vai perguntar por que até o 0,5%. Isso. Porque, calma. Não, vou falar, então vai vir então, beleza. Calma. Tô ligado que eu acabei dessa mesma aula que eu tô dando para vocês aqui pro Experience, o pessoal da Experience hoje. E toda vez que eu dou essa aula, vem essa mesma pergunta. Então, eu já estou me adiantando aí em relação a ela. Beleza? Então, a gente tem aqui, deixa eu voltar para os meus desenhos maravilhosos, que o pessoal curtiu pra caralho. Ô, Rafa, fala que nem o André Machado, ogro. Porque eu quero, porra. Não, velho. Por que você usa a média de 20? Porra, porque eu quero. Ficar igual o ogro, daqui a pouco eu tô batendo boca usando na rede social. Por aí não. Então, esses trades que eu vou fazer
9 da manhã até o desenho, caralho, até as 10 da manhã. Esse primeiro que você passou agora, então. Isso. Por que 10 da manhã? Porque eu quero, pô, não tô brincando. Porque depois disso é Petax. Sacou? Depois disso começa a entrar Petax, começa a entrar a abertura do mercado americano, então a gente já começa a ir para outros motivadores que não ajuste. Aí eu já esqueço completamente essa brincadeira de ajuste com o limpo, por aí vai. Eu já vou ficar de olho mesmo em posicionamentos com relação a Petax, tranquilo? Então isso para eu operar de 9 às 10 da manhã. E você evitaria fazer o trade na primeira testada do cupom ou do ajuste? Cara, você pode tentar fazer um scalp. Eu não gosto muito, tá? Costuma dar? Costuma. Mas eu particularmente não gasto ficha com isso. Porque a chance de você ser estopado só porque um cara vai vir e vai estopar ali é grande demais. Entendeu? Então, eu prefiro... Eu já tentei muito isso e prefiro não me desgastar com isso mais. Então, esse é um trade para as 9 às 10. Um trade agora que é para qualquer hora do dia, tá? Até uma janela operacional mais longa, que vai aí até umas 15 horas da tarde, 15h30 no máximo. Caralho, esse negócio ficou meio retardado agora. Antes estava na hora. 15. Olha. Desenho, viado. Enfim. Vai até umas 3h30, vocês vão entender até as 15h30, por que das 15h30, tá? Vai, beleza. Tá escrito aí 3h30, tá? Tranquilo. Beleza. É um trade que deu ontem também, é um trade que muita gente pegou, acho que o pessoal já está calejado aí, outras pessoas usam essa operação também, que é vender ou comprar a variação de 1% em relação ao ajuste, tá? Então, variou para cima 1%, eu vendo, variou 1% para baixo, eu compro. E tá aí o motivo pelo qual eu delimito o meu range ali até 0,5% em relação ao ajuste. Por que eu faço isso? Cara, desde que eu opero dólar, eu acho que eu conto nas mãos as vezes que eu vi o dólar andar 2% para cima ou para baixo no intraday, em relação ao ajuste. Conto nas mãos. Raríssimo acontecer. 1,5% acontece mais vezes, mas ainda assim é muito pouco. Muito poucas vezes eu vi o mercado de dólar oscilar 1,5% no intraday. É pouco. Então, se o mercado na primeira hora do dia está distorcido 0,5% para cima ou 0,5% para baixo na primeira hora, eu não fico satisfeito em abrir uma compra acima desses patamares ou abrir uma venda abaixo desses patamares. Porque a probabilidade dele corrigir para dentro dessa zona é muito grande. Então eu não vou abrir compra, eu prefiro esperar. Se ele já está 0,5% distorcido e provavelmente porque aconteceu alguma cagada, ele já está 0,5% em relação ao ajuste distorcido para cima, eu prefiro esperar ele chegar lá a 1% para encaixar uma venda, ou se está tudo euforia danada e está 0,5% de queda já e está vindo em direção a 1%, eu prefiro esperar chegar a 1% para fazer uma compra. Aí é uma questão de preferência e não questão de técnica. E aí, galera, qual que é a causalidade? O que me faz vender dentro dessa variação de 1% para cima e o que me faz comprar dentro dessa variação de 1% para baixo? Muitos fundos de investimento e muitos clubes de investimento ou family office têm no estatuto deles a seguinte disposição: se qualquer posição oscilar 1% no intraday para cima ou oscilar, na realidade é 1% de lucro, né? Qualquer posição que ele tiver que der 1% de lucro no dia, eles são obrigados a botar o dinheiro no bolso. E aí, 1% que eles vão ganhar no dia, se eles estão comprados em relação ao ajuste, é no 1% em relação ao ajuste, não 1% em relação ao fechamento. Porque a posição deles de um dia para o outro está no ajuste, ela não está no fechamento do dia anterior. E os caras que estão vendidos vão estar ganhando 1% se ele variar 1% em relação ao ajuste para baixo. Então lá, se os caras entrarem comprando, eles vão fazer o mercado subir. Se eles entrarem vendendo aqui, eles vão fazer o mercado cair. E aí, pensar o seguinte. Cara, a taxa de juros no Brasil é 6,5% ao ano. Um fundo de investimento que rende muito hoje em dia rende 20%, 25% ao ano. Cara, 1% na posição deles no dia é coisa pra caralho. Então, assim, eles vão botar o dinheiro no bolso, primeiro que está no estatuto, e vai ter muita gente que vai botar independentemente de estar no estatuto ou não, porque já oscilou bem. E eles não vão ficar apostando em mais distorção. O que a gente fez aqui na WM?
nós dividimos em 6 traders, olhamos 2 anos para trás, todas as vezes que o mercado oscilou 1% para cima, 1% para baixo, o que a gente mediu? Todas as vezes que ele oscila mais de 6 pontos para cima em relação ao ajuste anterior, a probabilidade grande dele em relação a 1,5%, e os 6 pontos para baixo também. Eu coloco meu stop de 7 pontos para não ser violinado. E eu entro um ponto antes do ajuste anterior, eu entro um ponto antes do 1% do ajuste anterior, seja na compra, seja na venda. E espalho meus lotes nesse espaço aqui. Aí alguém fala, mas você está fazendo médio para trás. Tá, beleza, é um médio para trás, mas eu sei onde está meu stop. Então, se variar aqui os 7 pontos aqui em relação a 1%, eu vou estopar independente de onde estiver meus lotes espalhados aqui. E eu espalho o lote porque eu tenho confiança suficiente em entrar um ponto antes. Então, eu não quero arriscar, tá? Ver esse trade aqui, balançar aqui e vir para baixo, igual aconteceu ontem. Ontem era 1%, era 3,7, 7,5. Eu entrei no 3,5. Por quê? Eu tinha venda 3,5, tinha venda 5,5, tinha venda 6 e meu stop estava lá no 8,2. É um stop caro? É um stop caro. Mas a assertividade é grande e o payoff, dado essa estatística que a gente colheu para trás, é bem efetivo, tá, galera? Então, assim, é um trade que eu não deixo passar. Você coloca com 7 porque até 5 ainda é perigoso ter algum stop ali também. Eu coloco com 7 porque a estatística que a gente fez foram 6. Como eu não quero ser violinado no 6, eu deixo no 7. E a quantidade de dinheiro que eu já fiz vendendo ou comprando por cento me deixa bem tranquilo de deixar esse stop longo assim. E você entra fracionado, né? Na realidade não seria um médio, né? Você trabalha a região, né? Exatamente. Você vai entrar com 20, você põe 5, Exatamente. 5, né? Eu entro com 30, eu boto 10, 10, 10. Divido 3 por mão e boto 10 pontos. A primeira, 1/3 vai 1%, vai 1 ponto antes. E esse é bom, e esse é trade para carregar também ou é uma frequência? Cara, ontem foi do 7,3,5 para o 6,4 em menos de 10 minutos. Só você ver o replay. Entendeu? Então, assim, é um trade porque também você tem que fazer o payoff, né? Você está tolerando os top 7 pontos, não dá para você sair com 2. Não dá para você ir com 2. É isso que eu ia perguntar, o payoff. Então, assim, o que você tem no que mínimo pensar, 1 por 1, né? Você tem que tentar fazer 1 por 1. Mas também não dá para ficar teimando, porque, cara, você pode ter certeza que toda vez que isso acontecer, você vai estar totalmente contra o fluxo. Não vai oscilar 1% para cima o mercado de lado. Beleza? Você vai estar contra os caras. Então, isso aí você tem que ficar claro. Deixa eu só habilitar o chat aqui, galera. Porque eu comecei a compartilhar aqui e... Deixa eu ver aqui. Caramba. Não é isso que eu quero. Deixa eu fechar esse negocinho aqui. Deixa eu habilitar. Cadê o chat? Aqui o chat. Esse trade busca quantos pontos? Então, cara, eu vou protegendo minha posição, tá? Andou uns 3 pontos, eu já faço a parcial, já boto stop e já vou trabalhando contingenciamento de dinheiro mesmo. Eu não tenho algo, não. É lógico que eu tento carregar pelo menos o tamanho do stop que eu ia tolerar, mas eu tento carregar até onde o mercado conseguir ir. Então, ontem eu fui... saiu uma parte no 7,1. Na realidade, ontem eu já estava com meta batida. Eu entreguei tudo no 71, 70,5. Mas ontem, se eu estivesse operando, provavelmente eu faria uma parcial ali no 67, que era onde eu vi que tinha um acúmulo, e tentaria carregar o resto mais para baixo. Porque normalmente acontece a reversão de fluxo mesmo lá em cima. Em função desses caras que vão zerar. E na hora que eles zerarem, eles vão botar muita gente em maus lençóis. Só de região? Ô, Rafa, uma dúvida. Eu só não entendi por que você entra fracionado. Porque, cara, se eu ficar esperando lá no 75, provavelmente eu não vou entrar. E se eu entrar com a mão inteira antes, um ponto antes, aí sim meu stop vai começar a ficar caro. Então eu fraciono para dentro desses pontos, porque muitas vezes ele vai rasgar esse 1% para dentro. E aí, se ele pegar todas as minhas ordens, eu fico bem posicionado e com o stop mais curto. Entendeu? Entendi. Porque então, a probabilidade ele vai voltar tudo. Mesmo que ele até ultrapasse um pouco por cento, ele acaba voltando. Exatamente. Por isso que você entra contra. Se ele bate 1% para cima, você vende, né? Porque para pegar volta.
Exatamente. Às vezes ele vai dar uma distorcidinha para cima ainda, ele vai dar uma rasgadinha ali e voltar para baixo. Aí quando rasga, você põe mais longe, mais um pouco, vai colocando. Perfeito. Beleza. Perfeito. O Eduardo, 1% aproximadamente uns 40 pontos. No caso agora uns 37, né? Quanto é por aí. Então, Rafa, outra pergunta. Diga. 1% então, se ele tiver lá, ele está numa tendência clara. Sim. De alta ou de baixa. Sem dúvida. E essa operação, ela também é válida para o dia de rolagem? Também. Tá, beleza. Vai fundo. Porque que dia de rolagem, quando ele pega um sentido, normalmente ele vai... Mas dia de rolagem é raro. Tipo assim, eu não me lembro a última vez que aconteceu, tá? É muito raro acontecer isso em dia de rolagem, mesmo ele indo embora. Mas ainda assim eu faço, tá? Não deixaria de fazer porque a rolagem não. Beleza, entendi. Tranquilo? Rafa. Oi. Você opera véspera de feriado, sexta-feira, opera tudo? Tudo. Tá bom, obrigado. De mês, gostei da resposta. O último dia do mês também, mesmo com meta batida, com tudo tranquilo, o último dia do mês opera normalzão. Olha, se eu bati a meta, começou outro mês. Aí sim. Se eu bati minha meta dia 13, dia 14 já é o mês que vem. Beleza, fechou, beleza? Boa. Já fechei a conta e aí é outro mês. Uma linha de raciocínio. Valeu. Porque minhas contas vão chegar do mesmo jeito. Independente de ser outro mês ou não, a plataforma chega, todo mundo me cobra, independente de ser outro mês ou não, tá? Eu já ouvi algumas pessoas falando, véspera de feriado ou fim de mês eu não opero, porque se eu tocar a meta batida, vai que eu devolvo, sabe, esse tipo de coisa? Então eu já garanto. Mas... Cara, aí vai que você devolve no dia 1 do outro mês. Aí mudou muito. Você falou do 1% na rolagem? No mês de maio teve isso, só que chegou no 1% e voltou. Pois é. Então... Chegou no 1%, mas eu anoto aqui tudo. Show. Aí eu lembrei que tinha sido a maior volatilidade que eu vi de rolagem foi em deu maio. Trade. Deu trade. Voltou depois. Então, ótimo. Isso é bom saber. Oi, pode perguntar. Rafa, a mentoria com você, depois eu queria conversar no privado com você. Só me chamar, velho, para a gente não falar de assunto aí, que o pessoal... Beleza. Então, vamos lá. Esse trade, pessoal, eu coloquei lá, janela operacional até 3 horas da tarde. Por quê? Mais do que isso, já vai entrar na formação do ajuste do dia que você vai operar. E, obviamente, formou um novo ajuste, você tem uma nova variação de 1%. Justo? Então, se entrou na formação de um novo ajuste, não faz muito sentido você tentar fazer uma distorção em relação a 1% do ajuste anterior. A sua causalidade foi para o espaço. Então, vamos lá. Compartilhar aqui com vocês de novo. Deixa eu compartilhar minha tela, até para vocês verem aqui que vai estar tudo desenhado aqui. Compartilha só. Aí. Então tá aqui. Trade 1, compra ou venda no cupom limpo. Deixa eu diminuir isso aqui. Compra ou venda rompendo ajuste após o teste do cupom limpo. Trade 2, venda após o teste do cupom limpo ou do ajuste. Operação de venda. Variação de 1%, acho que nem está aqui, mas já está aí desenhado. Agora a gente vai falar de ajustes de trades durante a formação do ajuste do dia, tá? Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente tem uma série de regrinhas, tá? E aí as regrinhas estão bem escritas ali naquele PowerPointzinho que eu vou mandar para vocês. Mas só para ficar visual e vocês compreenderem a dinâmica do que eu estou pensando. Vamos pensar num dia em que o ajuste do dia anterior é o 3750, tá? Para facilitar aqui. Ajuste anterior, 350. 3750. E o casado, 4 pontos. Para todos os efeitos aqui, o casado é 4. Então, ótimo. Você já operou lá a primeira hora do dia, já operou as petax, etc. Está lá chegando 4 horas da tarde, por aí vai, você vai operar. Para você tomar a decisão na hora que formar o ajuste do dia. O que eu faço? Isso aqui foi um dos primeiros trades que a WM, de fato, colocou dinheiro, foi até quase que o embrião da mesa proprietária.
que eu vou fazer? Qual que vai ser minha linha de raciocínio? Eu olho o preço 3 horas. Aí você vai me perguntar, 3 horas, por que 3 horas? Porque eu quero, tô zoando. Por quê, pessoal? De 9 às 10 da manhã a gente tem um fluxo cambial. A partir das 10 horas já vai começar a briga por formação de Petax, e os trades da Petax vão durar ali até umas 2 horas da tarde. De 2 horas da tarde até umas 3 horas da tarde fica o mercado de ninguém. Fica uma robozada danada, fica uma falta de interesse danada, ninguém fazendo nada e por aí vai. Então, horário morto. E o que a gente começou a reparar? Que 3 horas começava a entrar um fluxo tentando empurrar o ajuste para cima ou para baixo. Foi aquilo que eu falei, imagina um cara que está comprado lá embaixo. O cara comprou 5 mil contratos. Para ele gastar 500 contratos, 600 contratos para tentar empurrar o ajuste para cima não custa nada, em função do que ele pode ganhar com a posição dele. Então, não é 3 horas que vai entrar o fluxo necessariamente 3 horas. Pode ser às 3h10, 3h15, 3h20, etc. Mas a fim de tornar a coisa objetiva, eu vou e vejo o preço às 3 horas. Só para ter uma ideia de se o preço estava acima ou abaixo do ajuste anterior. Então, vamos pensar um caso em que o preço 3 horas estava acima do ajuste anterior. Então, vamos supor que estava aqui no 3,760, 3 horas da tarde. Não vou fazer nada, só vou olhar e ver se estava acima ou abaixo do ajuste anterior. Então, ótimo. Olhei 3 horas, estava no 3,760. Deixei essa informação ali no cantinho da tela. Beleza. E aí, os caras vão e formam um ajuste acima. Vamos supor que eles vão lá e formam um ajuste no 3,764. O que o mercado está falando para mim? Mercado que, em tese, tendência primária de alta, negociou ao longo do dia, quem ganhou a briga em relação ao ajuste anterior foram os comprados. 3 horas, na hora que entrou o fluxo para a formação do ajuste do dia, ainda entrou mais gente disposta a comprar, senão o preço não teria deslocado para cima e teria feito a média ponderada pelo volume aqui no 64. Então é um dia que os compradores estão predominantes no mercado. O que eu vou fazer? Romper o ajuste aqui, eu compro. 3,7, 4,5, 65, onde for aqui, onde você conseguir comprar aqui, estou comprado. Dá para colocar o stop abaixo do cupom limpo ou abaixo de algum ponto técnico que o Volume Price pode dar para vocês, ou abaixo de uma frequência, por aí vai. Simples assim. Alguma dúvida? Aí embaixo do cupom limpo, no caso que nem hoje o casado, vamos supor, hoje o casado é 1,10. Aí talvez seja melhor colocar um stop mais técnico. Não, mas falando assim, eu uso de hoje no caso. Sim, do de hoje. É lógico que não dá para colocar, se o casado for 7, 8, você não vai colocar um stop que atrás, 4 horas da tarde, tolerar um stop de 8 pontos. E também, se o cupom limpo tiver com um ponto de diferença, também você não vai posicionar ali com 2 pontos de stop. É mais um ponto técnico e se puder ser ali os 3, 4 pontos, quando o casado estiver nessa faixa de preço, melhor ainda. Tranquilo? Então, essa é uma linha de raciocínio. E a assertividade de fazer isso aqui era bem alta, tá? Esperavam 70%. No caso, a gente já vai ter o resultado do cupom limpo assim que soltar o ajuste? Se a gente for lá no site da B3. Não, aí você vai usar o casado de abertura do dia. No caso, hoje está 1,80. Exato, você vai já dar o 2. A gente vai pegar 3,764 menos 2. Hoje está 1,10, não é? Hoje está 1,10. Então vai ser 1. Então aí eu consideraria um patamar mais técnico do que ficar só no 1,10 ali, entendeu? O casado para mim está 1,80. Mas você está olhando de ontem, né? Se você coloca o FRP0 na sua grade de cotação e vê onde abriu o FRP0. Só olhar a Petax ali também, tem um casado. Aí a Petax eu vou falar com vocês amanhã que distorce, mas enfim, isso aí é assunto para amanhã. Mas basicamente assim, toda vez que o casado tiver menos de 2, eu já meio que desconsidero pelo aquilo que eu falei, já fica muito dentro da mesma faixa de preço, tá? Mas aí acho um ponto mais técnico pelo volume price ali, um ponto de melhor posicionamento stop para você. Então, nesse caso beleza, 3 horas acima do ajuste anterior, formou o ajuste ainda acima do preço que estava 3 horas, rompeu o ajuste, compra. Beleza? Posso passar? Beleza. Posso fazer uma pergunta? Diga. A ideia é romper o ajuste e compra, mas você chega a procurar no sinal de fluxo, um sinal de rompimento, ou você fala, não, foi para cima eu compro? Para cima eu compro, até porque nesse horário você não vai ver fluxo nenhum. Tá. Sem ninguém preocupado com isso. Não vai ter muito fluxo. Tá bom. Beleza? Esse horário é assim, é um horário de paciência, né, galera?
Horário de fim de feira. Vai subir devagarzinho. Vai subir devagarzinho, vai dar 2 pontos para trás, vai voltar 1, vai subir mais meio, Legal. voltar meio. Isso é aquele trade de... Normalmente ele pode legal. acontecer de formar no 64, mas ele já tá brigando lá no 66. O que você faz? Você espera voltar um pouquinho ou já... Aí o ajuste você... aí é percepção de mercado. Né? Tá. Te falar para comprar 3 pontos ali acima do ajuste ali já é loucura, sei lá. Aí você já tá comprando onde você deveria estar saindo. Se Uhum. É mais ali, você já coloca ali ferramentas de previsão do ajuste e já vai vendo onde que está formando ali, 3,59, 3,58, você já vai vendo. É o que eu faço, eu vou olhando os últimos segundos ali, ver como é que... E já vai pensando no seu próximo passo já. Show de bola. Beleza? E aí, pessoal, uma outra possibilidade... Oi? Só para ficar claro para mim, o Pedrinho ele falou que a tendência primária ela tem que impreterivelmente abrir acima do ajuste ou abaixo e do fechamento do dia anterior. Cara, eu não ligo, aí é percepção de cada um. Eu não ligo muito pro fechamento, tá? Acho que basta você acompanhar o mercado até o final do dia e ver a preocupação dos caras com relação ao fechamento. Nenhum. Tem ninguém defendendo posição, tem ninguém empurrando o preço para um lado, para o outro, tem ninguém fazendo bosta nenhuma ali 5h50 da tarde para o fechamento virar um ponto relevante. Eu preocupo mais com a abertura, porque sim, a abertura já te dá uma informação, porque foram negócios brigados no leilão, e a posição em relação ao ajuste. Então, o fechamento do dia anterior, para mim, eu não me preocupo muito não, tá? Mas aí é uma opinião pessoal. Beleza? Então, para mim, tá negociando acima do ajuste, para mim é tendência primária de alta. Tá negociando abaixo do ajuste, para mim é tendência primária de baixo. O fechamento, para mim, na minha concepção, ele não me diz muita coisa. Ele vai... Quem que vai olhar fechamento? Quem está olhando a variação percentual do preço, só isso. Assim, porque a cotação que você está vendo lá na grade de cotação vai estar lá, está subindo 0,5%. Está subindo 0,5% em relação ao fechamento de ontem. Está caindo 1%. Está caindo 1% em relação ao fechamento de ontem. Mas isso em termos de dinheiro não dá dinheiro para ninguém, porque não tem ninguém posicionado no fechamento. Todo mundo que dormiu posicionado está dormindo posicionado em relação ao ajuste. Tá? É por isso que eu não ligo muito. E a impressão minha, dentro dessa variação de 0,5% na primeira hora, eu sinto que existe muita agressão a favor do ajuste, como se os caras estivessem estopando ali, tentando chegar próximo ao preço dele do ajuste. Nessa pegada do vamos falar assim, né, do fluxo, para a gente pegar a favor da tendência, é difícil acertar o ponto ali, né? Porque pode ter cara tentando trazer para o ajuste, vamos supor, o cara está comprado. Aí, dependendo da posição dele, ele quer levar para o ajuste para zerar ali no dia. E já botar o lucro de ontem no bolso. Enfim, tem inúmeros... Tipo, não dá para a gente ficar teorizando muito. Aí tem que determinar os pontos no plano de voo e olhar como é que vai chegar. Exatamente. E ficar de olho onde acumular, onde reverter, onde entrar comprador e por aí vai. Beleza. A primeira hora é leitura de fluxo pura, galera. Ali é leitura de fluxo pura. Nessa hora, é por isso que ela é tão técnica assim, é a hora que, para mim, acontece uma coisa que é o que tira muita gente do jogo, que é a hora mais difícil possível e a hora que os iniciantes mais querem operar. Porque é a hora que mais demanda que você tenha tempo de tela, leitura de preço, reação rápida, agilidade no dedo. Então, assim, é a hora mais complicada, é a hora que a galera mais insiste por causa de ansiedade. Porque ficou o dia inteiro pensando no mercado de ir tradar amanhã, passou a manhã inteira preparando, aí abre o mercado, já vai ver aquele dinheiro girando na tela, eu poderia ter comprado aqui, poderia ter vendido aqui, entra de qualquer jeito e perde grana. Ou então emociona porque vê o fluxo. Então se o mercado está lá, 60,62, 60,62, aí entra o fluxo, comprador rasgando até o 64, o cara, nossa, entrou fluxo, aí compra 64. Cara, tava bom para quem tava comprado a 60, não para quem entrou a 64. Entendeu? Então pega o fim do bonde e aí se ferra. Ô Rafa, só uma pergunta que eu não sei se eu não entendi direito.
abaixo ou acima do valor que está às 3 horas ou é do ajuste anterior? Não, você vai olhar 3 horas, onde se estava acima ou abaixo do ajuste anterior. Ele vai confirmar essa assertividade grande que eu te passei aqui, que dá uns 70%, se ele ainda formar o ajuste acima do preço das 3 horas. Então você vai ver se está, vamos colocar até 50, agora no caso está 60, se formar... E formou a 64, formou acima de 60. Aí compra. Rompendo o ajuste, ganhando o ajuste. Beleza? Outra possibilidade é, você vê lá, o preço 3 horas. Jesus. Preço 3 horas. O ajuste anterior está aqui. Mesmo caso. Vamos supor, ajuste anterior, 60. 3 horas, está no 50. Forma ajuste no 45. E o casado é 4. O que eu vou fazer? 3 horas, indicando que tendência primária de baixa. Formou o ajuste mais embaixo ainda. O que eu vou fazer? Vender. Aonde? No 4,6 com stop no 4,2. Errado. Ué. No 4... No 4,4. 4,5. Errado. Vender depois do casado? Você quer vender na cara do cupom limpo, é isso mesmo? O cupom limpo está sempre mais abaixo do ajuste. Aí é o seu payoff aqui, que bosta. Aí pergunta. Né? Essa foi boa, hein? Cuidado aí, viu, galera? Pegadinha. Te peguei aí. Essa foi boa. Então, assim, Rafa, que nem o mercado de hoje, às 3 horas, ele bateu no 62,5. Coincidentemente ou não, é a 4ª vez que ele está tocando ali e não consegue passar dali. Se eles vierem forçando para baixo, isso é uma grande chance da gente conseguir ter esse ajuste mais abaixo e tentar realizar o trade. Sim. O que você acha? Só um minutinho aqui que eu tô com o meu garçom aqui. Rafa, Oi, diga. explica por favor aí novamente onde fica a compra e o stop do exemplo que você falou, por favor. Não. No caso da compra, você vai comprar rompendo ajuste e você pode posicionar o seu stop atrás do cupom limpo, se fizer sentido, ou atrás de algum patamar técnico dado pelo volume price normalmente. Atrás de alguma zona de briga, alguma zona de acúmulo. No caso da venda, eu sugiro vocês esperarem o mercado testar o cupom limpo, dar um pullbackzinho e vender na segundo toque, tá? Joga o stop atrás do ajuste. Na realidade, ou atrás do ajuste ou atrás dessa voltinha aqui, né? Aqui talvez fique até mais barato. Então, assim, espera testar o cupom. E se testar o cupom limpo, perdeu o cupom limpo e foi embora direto. Aí, paciência. Aí não deu para pegar, infelizmente. Agora, nessa condição aqui, eu sugiro esperar testar o cupom limpo e vender perdendo o cupom limpo no segundo toque. Porque, beleza, se for uma situação... Obrigado. Se for uma situação em que o casado é 8, 7, 5, beleza, você pode até vender perdendo o ajuste, mas sabendo que aqui no cupom limpo, você já, no mínimo, uma parcial você vai ter que fazer. Aí, beleza. Agora, casado de 3, 2, pouco sim, aí para mim não faz sentido você abrir uma venda sabendo que você tem um suporte ali na sua cara. Sacou? É bem por aí que eu enxergo dessa forma. Eu prefiro esperar testar o cupom, dar um pullbackzinho, embicar para baixo e aí sim fazer a venda se for o caso. Vamos supor, hoje está mais ou menos dando esse jeito que você está falando aí. Que foi 71 ontem, a 73, está no 60. 3 horas estava onde? No 60, mais ou menos. 60, 61. Pois então, teria que formar um ajuste mais embaixo. Só que aí nós vamos cair exatamente onde eu vou chegar agora. Fez sentido isso aqui, galera? Fez. Então, ótimo. Quais são as duas exceções dessa regra? Ajuste formado bem perto da mínima ou ajuste formado perto da máxima? Porque eu vou partir do pressuposto que os caras que levaram o ajuste para perto da mínima para perto da máxima eram os caras que queriam só empurrar o preço para um lado ou para o outro para ganhar dinheiro em função da posição deles. O que eu chamo de perto da mínima? Depende da amplitude do dia. Normalmente, eu tolero aí até uns 6, 8 pontos
um mercado que está andando aí uns 40, 50 pontos por dia. Normalmente até no máximo 2 frequências do dia dá para tolerar esse perto da mínima, tá? Máximo aqui. Por quê? Se for um dia que oscilou 20 pontos entre máximo e mínima, você fazer isso perto do 8 pontos aqui, você está comprando ou vendendo no meio do caminho. Então não faz sentido. Agora tem que ser no máximo umas 2 frequências aqui em relação à mínima ou à máxima do dia. Então formou aqui perto da mínima. Eu espero ganhar o ajuste e compro. Formou perto da máxima. Cupom limpo, teste, vende. Sempre com essa jogadinha aqui, tá? Então não vendam, porque a chance de você passar o calor aqui do cupom limpo à toa é muito grande. E até pensando o seguinte, no dia seguinte, se testar o cupom limpo e romper o ajuste, você não vai comprar? Então a lógica é que você vai carregar é a mesma para o dia seguinte. Então não dá para ficar se expondo dessa forma, não. No caso da máxima, espera testar o cupom, embica para baixo, se perder o cupom limpo, vende. Se formar um ajuste lá embaixo, perto da mínima, ganhou o ajuste, compra. São essas 2 exceções. Pode falar. Mas isso se ele tiver 2 frequências longe da máxima. No máximo. No máximo. Mais que isso, não. Aí eu entro naquelas regrinhas. Isso, tá, entendi. Então, assim, no caso de hoje, pelo que vocês falaram aí, 60. Se formar, tipo, sei lá, no 57, sacou? Você vai vender no 57 com a saída com a mínima no 54. Assim, é só você pensar, pô, velho, o mercado não perdeu a mínima o dia inteiro, velho. Eu vou apostar no rompimento de mínima agora. Não é que é impossível de acontecer, entendeu? Não é impossível, mas é difícil você entrar, botar dinheiro nisso, sacou? É mais por aí que eu penso. E esse ajuste formado perto da mínima é um dos trades que eu mais gosto de fazer. Assim. Beleza? Porque aqui tem esse porém. Sempre que é venda depois do ajuste, você tem esse porém. Na compra, sempre que for alguma compra, aí você sempre está defendido ali, talvez pela mínima, por aí vai. Galera, tem alguém com boi berrando aí atrás aí. Se puder dar uma moral aí, vai ajudar a galera. Não, mas não era isso que eu ia perguntar, não, Rafa. Pode falar. Agora eu esqueci o que eu ia perguntar. Vou lembrar aqui, já te pergunto. Quem vai aí, galera? Oba. Caraca, cerveja já? O WeWork é bom demais. Aqui é de graça. Deixa eu perguntar. Esses 2 cenários que você passou no final são as exceções, certo? Certo. Nos demais casos, a gente vai seguir como fizemos no início lá. Exatamente. Se ficarem no meio do caminho ali, aí sim. Aí é no meio do caminho. Ali meio que inverte, né? Como vai ser uma formação de ajuste perto da mínima ou da máxima, se ele está perto da mínima, a tendência do dia de baixa. E a gente vai comprar. Exato. Então é o inverso, né? Porque, cara, porque assim, se ele continuar na tendência, ele vai continuar perdendo mínima, aí ele não vai romper o ajuste, então não tem como você entrar para compra. Então você não vai ser estopado. Agora, se ele perde a mínima e ele ganhar o ajuste, você já está em tendência primária de alta. Você já está olhando o ajuste do dia que vem, entendeu? Porque o ajuste formado no dia de hoje, ele já vai ser o parâmetro para o dia seguinte. Então, os caras que já estão posicionados no dia ali, eles já sabem que, independente da posição deles, você já está olhando para o outro ajuste, não mais para esse. Saquei. No caso, casado, eu vou ter que entrar no Banco Central para ver. Depois Não, você coloca... Abre a análise da Petax. Ou aquela janelinha de ferramentas análise de Petax, você vai dar o casado assim que abre o mercado, ou você coloca na grade de cotação, inclui ativo FRP0 e vê o preço de abertura dele. Mas estou falando agora nesse caso aqui, para depois eu operar agora, depois das 3 horas. Você vai usar o FRP0 de abertura de hoje. De hoje mesmo. De hoje, agora. Exatamente. Porque isso que vai estar lá amanhã. Eu que estou... Amanhã, na hora que você abrir lá o site da B3, ou você coloca na grade de cotação, incluir ativo FRP0 e ver onde abriu, ou você clica lá, ferramentas, análise de Petax e vê lá na janelinha do lado direito lá o casado. Não, beleza, é que eu tô confundindo. Hoje eu tô usando o de ontem, né? Exato. Na primeira hora do dia você vai usar o de ontem. Hoje você vai usar o de hoje, porque é o ajuste de hoje. Aí amanhã você vai usar o de hoje. Tá, ô Rafa, você tem aquelas anotações aí de novo na página lá, caneta vermelha? É que eu entendi ali a da hora que ele sai o ajuste perto da máxima. Aí você espera aí no cupom limpo e faz a venda depois do pullbackzinho.
Formou na Mas e mínima. lá na mínima, quando o ajuste sai perto Formou o da ajuste mínima? perto da mínima. Então, A mínima eu fiquei... Mínima é 54 hoje. Aí vão que ele faz o ajuste aqui no 57. Isso. Compra o 58. Na volta. Rasgou o ajuste para cima, você compra. Seja feliz. É um trade para a gente alongar, tipo 4, 5 pontos. Pelo menos o tamanho do seu stop. Beleza. Payoff de 1 para 1. Payoff de 1 para 1. Agora, uma pergunta que só para confirmar. Se fechar, ontem fechou 73, hoje estava às 3 horas estava 60. Se fechar no 65, cancela tudo isso. Como é que é? Se o ajuste formar no 65. Se não configurar isso, galera, vocês podem fazer o que for. Ganhou o ajuste, compra, perdeu o ajuste, vende, vocês estão operando a favor da tendência primária. Agora, essas regras, a estatística levantada em cima dessas regras, se acontecer tudo. Porque muita gente fala assim, então se não acontecer as regras de compra, é venda. Se não acontecer as regras de venda, é compra. Pelo amor de Deus. Não aconteceu, não faz nada. Não aconteceu, não faz nada em relação a isso. Pode fazer o que vocês quiserem em relação a outros trades, a outra estatística, a outra estratégia. Agora, com relação a esses, o que foi levantado de estatística desses trades se for isso. Se acontecer essas coisas que eu falei. Se não aconteceu, ganhou o ajuste, estão pagando para cima, compra. Perdeu, a única exceção é essa do máximo e da mínima. Da mínima, exatamente. Eu estou vendo o pessoal aqui, Thiago, você usa uma forma diferente de calcular a frequência? Cara, para mim, o jeito mais objetivo de calcular a frequência é você botar um volumetric price de 10 minutos e ver ali ao longo do dia quantos pontos está oscilando desse volumetric price. Para mim é o jeito mais fácil. Porque é onde ele acha uma faixa de preço e fica negociando ali. Em tese, se você for ver hoje aí, 63,5, 60, 3 pontos, 3,5 pontos, que é exatamente a frequência que o pessoal está aí lidando. 10 minutos? Vários então? jeitos. Eu boto o volumetric price de 10 e boto de 60. É os dois únicos volumetric price que eu quero olhar no dia. Se eu sair para almoçar e demorar um pouco e voltar, quiser dar uma olhada maior, eu pego do dia, dou uma ampliada nele, vejo todo, mas normalmente eu deixo um de 60 e um de 10 minutos. O de 10 minutos para eu ver as oscilações de curto prazo e o de 60 para eu ver se romper até onde dá para ir. Mercado curto igual hoje, você falou que é quantos pontos para fazer essa invertida? Cara, se tiver até uns 6 pontos ali da mínima, se formar um ajuste ali até os 60, dá para ir comprando. Tá. Então, esses são os trades em relação ao ajuste. Amanhã ficam os trades em relação a Petax, que a gente fecha todas as janelas operacionais aí. Eu acho que eu tô com uma dúvida, Rafa, rapidinho, foi mal. Levantaram um ponto aí que se fosse formado o ajuste hoje no 65, não teria operação. Mas a gente ainda teria a tendência ali primária de baixa e daria para fazer uma venda, caso quisesse, não? Sim, se perder o cupom limpo, dá para entrar na venda. Cupom limpo ali, vamos supor, formou no 65, o cupom limpo ia estar ali no 64. Vai lá, testa o 64, volta, não ganha 65 e picou para baixo de novo, vende. Mesmo ela estando em valores acima do que estava às 3 horas. Mesmo. Aí você está falando de operar a favor da tendência primária do mercado que está ali agora. Formou um novo ajuste, nova tendência, por aí vai. Mesma forma, formou no 65. Aí veio 65, 64, 63, bateu cabeça 63, voltou, ganhou 65, compra. Agora, eu não tenho estatísticas para basear operações desse jeito. Aí está na mão de vocês. As estatísticas que eu tenho dos trades que eu faço são essas aí que eu estou falando. E o 70% está aplicado a favor da tendência, naquelas no ajuste. Exato. Isso. Agora, as outras, quer fazer, faz e me conta depois a estratégia, a estatística, por aí vai. Você chegou a falar aí que a que você mais gosta ou a que você mais faz é quando o ajuste é formado perto da mínima. Perto da mínima. Ela é 70% também? Cara, eu não me lembro a última vez que eu estopei fazendo isso. Que isso, bom demais, velho. Assim, acontece pouco, mas... Tem stop fica na mínima ou fica projetado atrás do cupom, igual nós calculamos? Se fizer sentido ser na mínima, fica na mínima. Se tiver algum ponto mais barato dado pelo volumetric price, fica no volumetric price. Se o cupom me permitir colocar atrás do cupom. Galera, essa questão de stop cada dia, cada trade é diferente. Né? Isso aí é a parte mais difícil de parametrizar e de passar é stop. Entendeu? Tipo,
Depende do tamanho da mão, depende de onde está, depende de como é que oscilou, depende da frequência, depende do casado, depende de onde que estava acumulando, depende de como é que está o fluxo. Entendeu? É tanto depende que a gente virar e falar assim, é assim, eu tá tirando meu rabo, sacou? Então eu prefiro, infelizmente, é onde der para colocar. E aí, pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Duas coisas na realidade, que vale muito a pena frisar aqui, frisar e falar de novo e por aí vai. A gente está falando de operação, e principalmente essas aí, operação 4 horas da tarde. Então, no melhor cenário, você já está com meta batida. Então, não faça. Está com meta batida, não faça. Segundo cenário, já atingiu o limite de perdas, não faça. Terceiro cenário, já fez o máximo de operações que você poderia no dia, não faça. Então, siga o plano de vocês. Se guardou um trade para o final do dia, está um pouquinho para frente, mas não bateu meta, está um pouquinho para trás, mas não bateu meta, está confiante e configurou, faça. Agora, não inventa primeiro, não inventa coisa. Não case com a operação nessa hora, porque o mercado ele vai escolher um lado e vai embora, ele não vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Normalmente ele vai escolher um lado e vai embora. E não é hora de ficar devolvendo dinheiro e nem aumentando o prejuízo para fuder outros dias bons, entendeu? Então não é hora de se enrolar, porque não tem volta. O financeiro que vocês fizerem nesse horário é ele e acabou. Outra coisa, eu acho que o Pedrinho até falou sobre isso e não custa nada reprisar. Vocês vão ser submetidos a inúmeras estratégias. Estratégia do Bruno, estratégia minha, estratégia do Pedro, várias estratégias minhas e por aí vai. Algumas estratégias vão te dar compra, outras estratégias vão te dar venda e o trabalho de vocês vai ter que ter o feeling certo de deixar passar algumas operações, entendeu? Então vai ter dia que, beleza, tem várias estratégias minhas me dando compra. Eu não estou confortável em operar comprado. Então eu vou deixar passar os trades. Simples assim. Então não é porque a estratégia que o Rafa falou, então eu tenho que fazer de qualquer jeito. Cara, não. A sua análise não é um ponto relevante, não adianta fazer, não está confortável em vender no determinado ponto, não está confortável em comprar no determinado ponto, não faça. Ontem mesmo, que era um dia que foi, bem dizer, só comprador. Fazer venda ontem não... Venda ontem era no 1%. Entendeu? Certo. O ponto bom de vender ontem era 1%. Foi a melhor venda. Oi. Só uma dúvida rapidinho, que sei que você tá louco para ir tomar uma cerveja. Tô nada, eu tenho aula agora, 7h30. Aquela planilha que você disponibilizou ali no domingo, gerenciamento de capital, aquela planilha eu já tinha, cara, de um vídeo, de uma live sua do YouTube, que você falou assim, ó, quem quiser a planilha, manda um e-mail para mim, eu respondo. Cara, daí hoje você falou, bateu a meta do mês, no dia 13, já no dia 14 é o mês que vem, vamos dizer certo. Assim. E aí começa tudo de novo, o contratozinho ali, 1 ou 2 no mini, enfim, vai. O que eu quero perguntar é o seguinte, daí se eu bater, eu posso devolver a mesma meta, porque se eu bater dia 15 e começar de novo, ou posso bater 2 vezes a meta num mês só. E a pessoa vai evoluindo ali os contratos conforme vai batendo a meta, independente da data do mês. Exato. Não sei se eu fui claro, cara. Não, assim... É que essa planilha tua, eu já bati a meta umas 3 vezes no simulador, né? Então, pô, vai e pra real. Eu quero começar agora a real depois do curso. Vai na real. Assim, o que eu sugiro com aquela planilha ali, tá operando, começou com um contrato, R$500 de meta. Bateu os R$500 de meta, com um contrato, o que eu sugiro fazer? Saca metade, fica com metade, faz os 250 de novo que falta para bater a meta de novo, bateu a meta de novo, passa para 2. Segunda meta, 750. Fez 750, saca 370, faz mais 370, bate a meta, passa para 3. E vai indo, independente da data. Entendi. Ideia. Beleza, vamos ver assim, então. A questão de sacar é primeiro para você se acostumar mais com os financeiros daquela etapa que você está. Segundo, para criar o hábito de se premiar por ter operado bem, por ter sido disciplinado, por ter feito as coisas certas. Então, são esses 2 efeitos que para mim fazem todo sentido. Primeiro, você dá meio passo atrás para depois dar um passo para frente.
E segundo, para acostumar com os financeiros. Porque se você vai passando, chega uma hora que, de uma hora para outra, o financeiro vai te incomodar um pouquinho. Tanto para frente quanto para trás. Você vai ficar mão de alface demais, a mão tá grande, então você vê muito dinheiro na tela, ele já quer botar no bolso e sacrifica o payoff. Ou outro que você não aceita estopar porque é clicar e perder R$500. Entendeu? Beleza, obrigado. E amanhã tira dúvidas contigo, né? À tarde, à noite, não sei. Final do dia. Amanhã é Petax e depois... Vai ter outra aula sua, né? Tem 2 horas e de noite. De noite é só pergunta. De noite é só pergunta e de tarde Petax. Beleza. O vídeo de hoje você vai conseguir colocar as 2 partes na hora que você subir ele? Deixa eu ver aqui, né? Até eu tô em dúvida disso. Vou. Beleza. Deixa eu... Ô, Rafa, posso só te... Eu me perdi um pouco no final aqui. Eu entendi bem essa estratégia, né, da formação do ajuste. Entendi bem a parte de, beleza, tá acima do ajuste, né, na hora da formação tá acima do preço que estava às 15 horas, eu vou procurar uma compra. Sim. Né, e tem toda aquela coisa do stop cupom limpo. E a venda, a mesma coisa, entendi bem. Aí depois, quando você falou das exceções, eu não entendi. A exceção é o quê? É para não fazer? É para operar contra a tendência? Eu fiquei meio perdido nessa parte. Se puder só resumir mesmo o passo a passo ali. Não, cara, se for formado ajuste perto da mínima, eu vou operar contra a tendência. Eu não vou usar aquelas regras para me posicionar. Entendeu? Então é por isso que é uma exceção. Então, se for um ajuste formado perto da mínima, eu vou operar na compra. Na contra. Se for um ajuste formado perto da máxima, eu vou operar na venda. Entendeu? Por isso que é uma exceção. Aí você pode desconsiderar todas aquelas outras regras lá. Exato. Legal. Valeu. Consegui a aula aqui, tá, galera? Só para dar um feedback para vocês aí, quem tava em dúvida. Consegui aqui, então eu vou ter que subir 2 links para essa aula aqui específica. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Galera, então, obrigado aí a presença de todo mundo. Qualquer dúvida pode mandar aí, de qualquer forma a gente está à disposição aí para fazer qualquer tipo de... mandar no grupo aí, na medida do possível a gente responde. E... eu vou mandar os 2 links lá para vocês, assim, carregar aqui, deixa eu encerrar essa até para conseguir salvar. Valeu, beleza, Rafa, obrigado, velho. Valeu, galera. Boa tarde. Valeu, Rafa. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Falou. Falou.